Olá, meu nome é Clarissa e este é um vídeo para o cumprimento do estágio virtual para a conclusão do curso de Artes Visuais da Universidade de Sorocaba. Neste vídeo, irei ensinar o processo para a pintura em cerâmica. Você vai precisar de uma peça de cerâmica já biscoitada. O biscoito é quando a peça atingiu a baixa temperatura no forno. E ela não pode ter nenhuma rachadura. Essa daqui tem uma rachadura. Se eu pintá-la, provavelmente quando ela voltar ao forno para essa tinta absorver na peça e derreter, ela provavelmente vai quebrar. Existem dois tipos de tinta. Existem as tintas de baixa temperatura e as tintas de alta temperatura. É importante também ficar atento às cores, porque nem sempre são como a gente pensa. Por exemplo, essa tinta que está no pote, ela é meio vermelha, só que depois de queimada, ela fica esse tom de azul. Cada tinta, ela pode ir em alta temperatura ou em baixa temperatura no forno. E ela sempre está descrita no potinho. Se for 0 e o próximo número, é porque ela é de baixa temperatura. Se ela só for um número inteiro, sem o 0 na frente, ela é de alta temperatura. E podemos observar melhor a numeração da tinta. Essa é cone 5 e 6, o que significa que ela tem que ir em forno de alta temperatura para atingir essa cor. Já essa, ela é cone 06, o que significa que ela precisa ir no forno de baixa temperatura. Aqui podemos observar alguns tipos de tinta, essas sendo brilhantes e essas sendo opacas. As tintas brilhantes, elas têm um tipo de pó de vidro na composição delas, o que já deixa elas envernizadas. Já as tintas opacas não possuem esse pozinho, por isso que elas ficam assim. Vamos iniciar então fazendo um esboço com grafite mesmo, um lápis qualquer, porque depois que ela for ao forno, esse lápis ele vai sumir. Então não tem problema, eu comecei então fazendo um esboço de um raminho de folhas. O legal de se trabalhar com a cerâmica também é que você pode apagar com uma borracha, porque o grafite vai sair e nem vai parecer que você desenhou nela, então realmente não precisa se preocupar nessa hora de fazer o esboço. Agora, com a tinta escolhida, a gente vai começar a pintar. O pincel você pode usar qualquer pincel, porque a tinta é a base de água. Então, a lavagem depois dele vai ser super fácil. Então, não precisa se preocupar também com o pincel que você vai usar. É importante lembrar que precisa de ter pelo menos 3 camadas de tinta. Essas camadas precisam ser bem espessas, para que a cor fique bem viva, bem ressaltada na peça depois de queimada.
Depois de terminar de passar as 3 camadas de tinta ou mais, é só você esperar secar essa tinta antes de pôr ao forno. É assim que fica depois de seco. Ela some um pouquinho a cor, ela fica um pouco mais apagadinha. E por ter tantas camadas, ela fica um pouquinho mais ressaltada na peça. Mas depois de queimada, isso some. E caso você não goste do que você pintou, você pode simplesmente passar água. Se você lavar essa peça com água, não vai danificar a sua peça. E muito menos a pintura que você fez por cima. Ela só vai sair e é só recomeçar novamente. Sem se preocupar. Não vai deixar marcas nem nada. E logo após você molhar ela, tirar toda a tinta, ela já vai ficar assim, sequinha e novinha em folha para você trabalhar de outra maneira. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!